É porque uma pessoa interrogou e falou para mim por que toda vez que nós pregamos que Deus não habita em templos. Então, eu fiz um juramento com o Senhor, toda vez que eu for pregar, eu vou citar isso aqui, só porque essa pessoa saber que Deus não habita lá. Por que vocês pregam que Deus não habita dentro do templo? Porque está escrito, abra a vossa Bíblia. Aleluia, Livro de Isaías 66. É uma pergunta que Deus fez. Foi uma pergunta. E essa pessoa falou, não, por que toda vida que você prega, você fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homem? Isaías 66. Aleluia, Jesus. Acharam? Aleluia. Acharam? Acharam? Todo mundo achou? Amém. Achou, Basil? Não, tô só no começo. É bom, É antes de salvo. Ih, dá depois de salmo. Aqui, ó, depois de salmo. Nós já tá, viu? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Isaías 66. Achei. Verso 1, viu? Pode ler junto comigo. Isaías 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, Passa de muita força. a terra é o escabelo dos meus pés. Aí aqui está a pergunta que Deus fez: que casa me edificaria vós? E que lugar seria do meu descanso? Verso 2: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas para quem olharei? Para o pobre, o abatido de espírito, o que treme diante da minha palavra. Amém, Jesus. Eu vou fazer a pergunta novamente para você que Deus fez: que casa? Que casa? Eu pergunto para você: que casa que nós ia construir para Deus? Amém. Que casa? Deus falou para Isaías: que casa vocês edificariam para mim? A minha mão não fez todas as coisas? Que casa? Senta. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala qual é essa casa. No livro de 1 Coríntios 3, 16 e 17. E 1 Coríntios 6, 19 e 20. Hebreus 3, 6. Está lá a resposta. Que casa é? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, no capítulo 8, verso 27, Salomão fala assim: se o céu dos céus não suporta a glória de Deus, poderia eu construir uma casa para Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ô, glória. Sabe o que é que acontece? É que as pessoas precisam de babá, são igual criança, precisa de babá, e para ter uma babá, tem que ir no lugar. É isso que acontece. As pessoas querem ser paparicadas, e para ser paparicada tem que ir nos templos mesmo, porque pregam o evangelho que eles querem escutar. Aleluia. Glória a Deus. Vou falar para você o que aconteceu com aquele templo. Jeremias capítulo 8, estava escrito uma profecia. Jeremias capítulo 8, estava escrito uma profecia. O Senhor falou: esta é a casa que chama pelo meu nome, ela será chamada covil de salteadores, covil de ladrões. Se cumpriu. João 3, 14, 15, 16 e 17. Quando Jesus chegou lá, o que foi que ele achou lá? Pessoas vendendo bombas, vendendo tudo lá dentro da casa do Senhor. Se cumpriu. Estava profetizado que aquele templo ia virar um covil de ladrões, ia virar um ninho de coruja. Está lá em Jeremias. Deus saiu daquele templo. Quando Ezequiel viu a profecia, o Espírito do Senhor não habitava mais no templo de Israel. Quando Deus mostrou as abominações para Ezequiel no capítulo 41, 42, 43, pode ler lá. Deus começou a mostrar as abominações para ele. E ele diz: eis que o Espírito do Senhor saiu do templo.
Não tinha mais Espírito Santo. Oh, glória. Deus, eita, Rei da Glória. E os apóstolos, com muito tempo depois, eles lembraram que o Salmo 69, verso 9, estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Aleluia, Jesus. Até isso estava profetizado. Quando Jesus chegasse no templo, ele ia achar tudo aquilo. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Amém? Amém, Jesus. Por isso, meu amado, a igreja de Jesus Cristo não tem placa, não tem endereço e nem tem CNPJ. Se você vê alguma que tem placa, tem endereço, tem CNPJ, não é igreja, é empresa. Amém? Aleluia, Senhor. E o empresário, o dono, não é Jesus, é o pastor. Amém? Abra as vossas Bíblias. No livro de Marcos, capítulo 5. Ô, glória. Jesus. Marquinhos muito duro. Aleluia, Jesus. Glorioso Deus. Para sempre seja louvado, Estezinha. Senhor. Estezinha, presta atenção, Teu Estezinha. nome, Senhor. Esté. Marcos, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Achou, Marcos? Calma aí. Louvado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, achou? Achei, amém. Verso 1. Estezinha. Vamos ler todos. Esté. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gardarenos. Fica quieto. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro do sepulcro um homem, que com espírito imundo, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aleluia. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo? Aqui eram os demônios. Aleluia, O que tenho eu Jesus. contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Glória a Conjuro-te que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aleluia. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, Glória a dizendo: Deus. manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou do despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se Aleluia, no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe e aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes Glória coisas a Jesus lhe Deus, fizera. aleluia, E todos se maravilhavam. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esta Jesus. é uma das mensagens mais lindas que tem na palavra do Senhor. No versículo 2, aqui Aleluia, Jesus. Aqui fala que ninguém conseguia amansar aquele homem. Ninguém Oh, glória a Deus. Ninguém. Verdade, Rei da Glória. conseguia amansar aquele demoniado.
Só que quando ele viu Jesus Cristo, ele estava diante do homem que doma todo homem. O apóstolo Paulo diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Aleluia, Jesus. Compareceremos. E diante daquele endemoniado, um homem que morava em túmulos. Você já imaginou viver a vida inteira dentro de túmulo? Morando dentro de túmulo? Não tinha homem no mundo que conseguisse prender aquele homem. Porque as pessoas brincam, acham que demônio é aquilo lá, aquele circo que faz nessas igrejas. Aleluia. As pessoas não imaginam o poder que tem um demônio na vida de uma pessoa. Glória Não imagina a Deus, destruição que o demônio é capaz de Rei da fazer. glória. Você já imaginou? O homem quebrava grilhões, cadeias, ninguém conseguia segurar aquele homem. Aí você vê pastores aí que não tem o Espírito Santo, que não tem obediência, não tem zelo com a palavra. Ai, demônio, sai demônio, vai pra lá, demônio. Aonde? Você vê que a hipocrisia é grande, a mentira é grande. Só que ali se cumpriu a maior profecia das Escrituras. Diante dele estava se cumprindo uma profecia. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu Glória a Deus, aleluia, para Jesus. colocar em liberdade os cativos. Foi o que foi pregado aqui pelo meu amado irmão. Opa. Jesus veio para dar liberdade aos cativos, ressuscitar os mortos e anunciar o tempo aceitável do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você já imaginou? Muitas vezes você acha que você não, eu não tenho jeito, não tem mais jeito para minha vida. Tem. Glória a Tem. Deus. Eu conheço um que dá jeito, Jesus. Eu conheço. Se me buscar de toda a alma, de todo o teu coração, se entregar os teus caminhos para mim, Provérbios fala, Aleluia. eu farei de você lírios do campo verde. Aleluia, Rei da glória. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Amém, Jesus. Invocar-me-eis e acharei. Só que muitos não invocam, muitos não buscam. Mas aquele homem, ele teve a misericórdia de ser visitado por Jesus Cristo. Quantos de nós fomos sepultados, tirados da sepultura? Quantos de nós já eram para ter morrido e Jesus não permitiu? Glória Por a Deus. misericórdia. Verdade, Rei da glória. Muitos foram limpos. Muitos foram limpos. Jesus deu outras vestes, não essas vestes. Vestes espiritual para cada um de nós. Ele dá quando você vai até Ele. E muitos sujaram as suas vestes. Glória a Deus. Aleluia, Quantos Jesus. que Jesus tirou os grilhões, Jesus tirou da prisão, Jesus tirou da morte, ainda no dia de hoje livrou da morte. Glória a E muitos Deus. não Aleluia. reconhecem esse Jesus Cristo. Obrigado, Rei da glória. Vamos ler outro homem que teve um encontro com Jesus Cristo? Atos 9. Aleluia, Jesus. Atos 9. Amém, Senhor. Muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Desce o rolo, Rei da glória. Aleluia. Amém. E aqui não era um homem comum, não. Esse daqui matava a igreja de Cristo, Glória a assolava Deus, é verdade. a igreja de Deus. Cristo. Aleluia, Senhor. Esse daqui assolava, destruía. Ele queria acabar, exterminar da terra a igreja de Cristo. Amém? Acharam? Atos 9? Verso 1. Atos 9, Aleluia, Jesus. verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, que homens e que mulheres, que conduzissem presos a Jerusalém.
E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a E ele Deus. disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Eita, E ele, tremendo, atônito: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe: Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém. Guiado pela mão, o conduziram a Damasco. 9. Esteve 3 dias sem ver, e nem comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E versículo 13: E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, que quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes a mão, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como de uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa aqui é a história do homem, o homem mais perigoso que já teve aqui na terra. Esse era perigoso, porque os outros lá atrás não eram tão perigosos igual esse. Esse era perigoso porque ele carregava a lei de Moisés, era zeloso. Muitos que estão aí pregando nesses tempos são mais perigosos do que o ladrão com a 765 ou a metralhadora na mão. Sabe por quê? Porque estão com a arma que mata e que dá vida. Mata almas. Esse era perigoso, Glória a Deus, porque ele era zeloso. sempre seja Era um homem louvado, zeloso pela lei de Rei da glória, Moisés. o teu nome, Senhor. Era tão zeloso que ele matava aquele que invocasse o nome de Jesus Cristo. Mas só que contra esse Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecem. Glória a Deus. Contra sempre esse seja Jesus louvado. Cristo, Senhor, as o teu portas do nome, Pai. inferno não prevalecem. Amém. Contra todos aqueles que ele escolheu, as portas do inferno não prevalecem. Verdade, Rei da glória. Muitas vezes você diz: não tem jeito para mim. Tem. Para Saulo teve. Para o endemoniado gadareno teve. Para Moisés teve. Moisés era um assassino. Acabou de matar um egípcio e foi se esconder no deserto. Foi se esconder no deserto. E Jesus o encontrou. Deus o encontrou. E fez de Moisés o segundo libertador de Israel. Moisés, o primeiro libertador, hoje é Jesus Cristo. Moisés simbolizava Jesus Cristo. Tudo que Moisés fez simbolizava Jesus Cristo hoje na graça. Aleluia. Tudo que Moisés fez, os sacrifícios, Amém, os sacerdotes, os levitas, toda a herança que foi repartida, simbolizava Jesus Cristo repartindo a sua herança aos herdeiros que Paulo fala. E esse Télio, Paulo, vou te perguntar, viu? Eu vou te perguntar, viu? ele Vou te perguntar. achou graça diante de Jesus Cristo. E na metade do caminho, perto de Damasco, o Senhor apareceu para ele.
Glória a Deus, aleluia. Rei Você da acha que é preciso Jesus aparecer para você assim como apareceu para Paulo? Aleluia. Será Senhor. que ele não já apareceu para você através da palavra e você não vê? Será que você não enxerga que Jesus já apareceu para você através da palavra e você não vê? Eita, Rei da Glória. Será que é preciso Jesus te colocar numa sepultura para você acordar? Eita, Será que é Rei preciso da ele te colocar numa Glória, UTI aleluia, respirando por Jesus. aparelho para lá você enxergar e dizer, me dá mais uma chance, Senhor? Aleluia. Será que é preciso? Glória a Deus, fala, Rei da Glória. Desce Você não glória, imagina o que Rei da passou na glória, mente daquele aleluia, Paulo. Senhor. Você não imagina o que passou na mente de Paulo, quando Paulo ficou 3 dias ali sem enxergar. Será que você não imagina não o que passou na mente de Paulo? Tudo, passou um filme na mente de Paulo, de tudo que ele tinha feito na sua vida. Por isso que ele não comeu e não bebeu. Por isso que ele não tinha ânimo para comer e para beber. Porque imagina, você já imaginou o emocional, a mente de Paulo? Ele imaginar, peraí, todo esse tempo eu persegui na igreja de Deus, todo o tempo eu persegui no povo santo do Senhor. Não, eu não tenho mais ânimo, eu não quero mais viver, eu não tenho mais ânimo para viver nessa vida, porque eu matei, eu com minhas mãos, eu segurei as vestes daqueles que mataram o justo Estevão, o mártir Estevão. Aleluia. Será que você não imagina o que passou? Eu imagino o que passou na mente de Paulo. Saber que nas mãos dele estava o sangue de Estevão. O sangue de Tiago estava na mão dele. O sangue dos apóstolos que estava na mão dele. O sangue dos discípulos. Daquelas mulheres que eram perseguidas, que eram arrastadas das casas. Você não imagina o que passou na mente de Paulo? Ficar 3 dias. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Eita, Rei da Glória. Você já imaginou como que estava a alma daquele homem? Aleluia. Você já imaginou como que ficou a alma daquele homem? Porque você mata um bandido, mata outro bandido? Vamos e venhamos, é alma, é ser humano. Mas agora você imaginou você matar um servo de Deus? Você já imaginou o emocional de Paulo? Como que Paulo estava? Quando ele face a face viu, porque a Bíblia fala, nós acabamos de ler, os 2 soldados não viram, aqueles 2 varões não viram, só ouviram a voz. Paulo tanto ouviu como viu Jesus Cristo face a face. Você imaginou Jesus olhar para você e dizer assim, quantas vezes eu te dei a oportunidade e você não quis? Quantas Glória a vezes Deus, eu te aleluia. dei a oportunidade e você jogou fora? Eita, Rei da Glória, fala, Senhor. Você já imaginou Jesus aparecer para você e dizer assim, quantas vezes eu dei a oportunidade para você e você jogou fora? Quantos livramentos eu te dei? Quantas vezes eu te livrei da morte e você jogou fora? Glória a Deus, Senhor. Quantas Aleluia, vezes? Senhor. Eu te tirei de dentro da sepultura e você quis novamente voltar para lá. Quantas vezes eu te limpei, tirei a lama que estava nas tuas vestes e você se sujou novamente. Aleluia. Glória a Você Deus. já imaginou? Senhor. Jesus, ele fala na sua palavra, Apocalipse 22:11, aquele que é impuro, suje ainda mais. Aquele que é limpo, que se limpe ainda mais. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Estamos falando da vida. Estamos falando de Jesus Cristo. A porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. O mesmo Jesus que operou na vida do Gadareno, o mesmo Jesus que operou na vida de Moisés, o mesmo Jesus que operou na vida daqueles 10 leprosos que foram ingratos, só voltou um para agradecer Jesus, está aqui. Aleluia. Está te dando uma oportunidade de você reconhecer novamente. Olha, logo logo nós estaremos longe daqui. Glória a Logo Deus. logo a trombeta vai soar. Aleluia. Logo logo nós estaremos longe dessa terra. O rei está voltando.
Não é mais tempo de a gente estar pregando vitória. Eu não vim sair da minha casa, nenhum dos meus irmãos. Ninguém aqui saiu de casa para receber vitória. Nós saímos de casa para ouvir Jesus falar que Ele está voltando. Glória a Deus. Volta logo, Rei da Glória. Isso é o recado da igreja. É isso que a igreja, o dever da igreja é esse, anunciar, desde que Jesus saiu daqui da terra, o dever da igreja é anunciar que um dia Ele vai voltar. Aleluia. Quando Jesus estava subindo nas nuvens, apareceu 2 anjos, e os discípulos junto com aquela multidão de mais de 500 pessoas, estavam vendo o Senhor a subir aos céus, e aqueles anjos falaram: por que vocês estão admirados? Esse mesmo Jesus que vocês viram subindo, Ele vai descer. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O mesmo Jesus que vocês viram subindo, vai descer. Aleluia. E quando Ele descer, Glória a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando Ele descer com todos os seus santos anjos, Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra para buscar os seus escolhidos. Oh, Glória a glória. Deus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, hoje pode ser a tua última oportunidade. Eita, Rei da Glória. Não perda tempo, hoje pode ser a minha última oportunidade. É verdade, É por isso que nós Rei da Glória. devemos sempre estar atento, vigiando, com as nossas vestes limpas, porque a qualquer momento a porta da graça fecha para mim, fecha para você. Verdade, No Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 20 em diante, Jesus fala da história do capítulo 12. Jesus fala a história de um rico, um homem sensato, um homem poderoso. Aleluia. Que ele era tão rico que ele plantava, plantava e juntava. Ele disse: não, eu vou derrubar o celeiro, vou construir outro celeiro, vou construir, vou ajuntar e depois vou repousar a minha alma. Aí Jesus disse: louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. O que Glória você a Deus. tem preparado? Para quem será? Verdade, Rei da Glória. Ainda esta noite podem pedir a minha alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que você tem Eita, preparado? Rei da Glória. Por isso que a Bíblia diz: Aleluia, ajuntei Senhor. tesouro no céu. Mateus 6. Aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói, ajuntei tesouro no céu. Eu desafio o ladrão a entrar lá no céu e roubar o que é meu, o que é seu que está preparado. Aleluia. Desafio. Oh, glória. Aleluia, Pode Jesus. ser o maior ladrão. Vai lá, rouba lá, sobe. Sobe. Porque lá no livro de Amós fala assim: ainda que você descer a sepultura, eu estarei lá. Subir Glória nas a nuvens, eu Deus. estarei lá. Quem fugirá da presença dele? Ninguém. Eita, Rei da Glória. Ninguém Fala, Senhor. foge da presença desse Deus. E está Olha diante que da é presença bom. dele. Aquele que está diante da mão poderosa do Senhor, ele é protegido, guardado. Por isso, não fique longe. Não se afaste da presença do Senhor. Não se afaste. Não precisa você ir para um tempo quadrado. Busca na tua casa todo dia, toda hora. Leia a Bíblia. Busque nas escrituras. Ouça um louvor. Ouça uma pregação. Busque enquanto é tempo. Porque logo, é logo. Não vai custar, não vai demorar. É logo. Nós partiremos daqui. Glória a Deus. Você está tendo uma oportunidade, você teve um encontro com Jesus. Muitos tiveram um encontro com Jesus, assim como Paulo, só que desanimaram, na metade do caminho desanimaram. Fizeram como o povo de Israel. Teve um encontro e depois se afastou. Amém, Viram os Jesus. milagres, mas o coração não tinha raiz. Oh, É glória. igual aquela árvore que Jesus veio para procurar fruto e não achou. Glória a Não achou Deus. fruto. Nós somos árvores. Somos comparados como árvores. Se Jesus chegar para nós e não achar fruto em nós, ele arranca, corta e lança fora. Vamos estar ocupando a terra inutilmente. Paulo estava ocupando a terra inutilmente. Aleluia, Jesus. Até que Jesus teve que encontrar com ele na metade do caminho. Teve que encontrar com ele naquele caminho. Porque senão ele seria consumido. Porque ele estava ocupando a terra inutilmente. Quantos de nós estamos ocupando a terra inutilmente? Jesus nos enviou para dar frutos. Assim como o Senhor me enviou, eu envio eles ao mundo, Jesus falou. Oh, glória. De João, capítulo 17. Pai, eu dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou.
Jesus nos enviou com propósito. Assim como enviou Paulo. No livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 15, Paulo é bem claro. Ele diz que antes, no ventre da mãe dele, o Senhor já tinha escolhido ele, separado ele. Glória a Deus. Antes. Aleluia. Você já imaginou? Antes de você estar no ventre da tua mãe, o Senhor já ter te escolhido? É assim que acontece. Jesus. Antes. Jeremias 1:3, 1:4. O Senhor não fala? Amém. Antes que tu estivesse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te nomeei como profeta. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo 139, verso 13, ele diz: antes que os meus ossos estivessem em forma, o Senhor já tinha escrito toda a minha história aqui na terra. Você sabia que a tua história já está escrita? Aleluia. Você está vivendo uma novela, você não sabe, a novela da vida real. Tudo que você vai viver aqui está escrito. Amém. Tudo está escrito aqui. Sabe por quê? Porque o rei Josias, antes dele ser rei, o Senhor já tinha profetizado lá atrás, por um homem, um mensageiro, que foi profetizar no monte, esqueci o nome do monte. E esse homem de Deus veio e profetizou. E ele falou: de ti sairá um homem, um rei, que o nome será Josias. Muito antes de Josias se tornar rei, a história dele já estava escrita. Aleluia. Ciro, no livro de Isaías 45, o Senhor falou para Jeremias que ele tinha escolhido, para Isaías, perdão, que ele tinha escolhido Ciro para ser rei. Antes. Isso se cumpriu lá em Daniel. Lá em Daniel se cumpriu isso. Aleluia, Senhor. Muito anos depois. Que história você está escrevendo? Que história eu estou escrevendo? Nós temos uma história. Naquele dia os livros serão abertos. Apocalipse 20, 11, 12, 13, 14, 15. Está escrito os versículos. Que o Senhor vai abrir os livros. E este livro será aberto. Glória a Deus. Aleluia. E o livro das obras. O livro da vida, Senhor. que é esse. Aleluia, Livro da vida. Jesus. E o livro das obras. E cada um de nós seremos julgados de acordo com o que estiver nos livros. Aleluia. Que história nós estamos construindo, escrevendo. Quando o Senhor chamar nós para prestarmos conta, que história nós vamos mostrar para Ele? O que é que Ele vai ler diante de nós? Que história que Ele vai ler para nós? Olha, você foi um dizimista, é isso? Não? Perda de tempo. Ah, você frequentava o templo todo dia, é isso? Não. Você me amava? Você guardava a minha palavra na tábua do teu coração? Aleluia. Você se desviava do mal, assim como Jó se desviava? Você guardava meus mandamentos, e não são pesados.